3h13. Agora a gente está em contato com o Dr. Fernando Quercia, ele que é advogado tributarista. Nossa coluna fixa sempre às segundas-feiras, seu direito. E em pauta, recente decisão do STF que considerou constitucional a apreensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e de passaporte de pessoas endividadas. Boa tarde, doutor Fernando Quercia. Mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. E que assunto, hein? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Eu brinco o seguinte, né? Se for depender do STF, nós não vamos ficar sem pauta para conversar nunca, né? Porque a cada semana nós temos aí algumas decisões aí que são, para não dizer no mínimo, complexas, né, e que demandam uma análise bem aprofundada do impacto que isso vai trazer na vida do cidadão, né? E essa é uma decisão que realmente vai acabar impactando a vida do cidadão comum, né? Que é tornar constitucional essas medidas atípicas, né, que estão previstas aí no Código de Processo Civil. Quer dizer, embora houvesse essa previsão, né, discutia-se muito essa questão de quais medidas atípicas poderiam ser tomadas pelo juiz no intuito de fazer com que o devedor pague a dívida para o credor. E esses dois tópicos são tópicos que estavam sendo discutidos já nos tribunais há muito tempo, e agora o STF homologou isso de forma a que qualquer juiz de primeira instância, né, num processo, e frise-se bem, é importante falar isso para os ouvintes, né? O processo ele precisa já ter sido julgado e precisa já estar em fase de execução. Ou seja, poxa, mas eu tenho uma dívida, então a pessoa vai entrar com o processo e já vai pedir a cassação da minha CNH ou do meu passaporte? Não. Esse processo ele precisa estar já na fase de execução, né? E todas as medidas para essa cobrança, ela tem que ter sido frustrada. Ou seja, você entrou com o processo foi julgado procedente em todas as instâncias, aí você começou a executar a dívida, e aí você não conseguiu achar nada, não conseguiu bloquear uma conta, não conseguiu penhorar um bem, e aí o juiz pode tomar essas medidas atípicas. E quais são as medidas? É isso aí, exatamente isso aí. Prender, dentre elas, a apreensão do passaporte e da CNH. Agora, isso é muito complicado no mundo real, né? Para aqueles que estão festejando essa medida, eu acho que a gente deveria ficar bem preocupado, né? Porque, assim, no mundo real, você vai, em tese, você vai acabar ferindo direitos individuais, né, do cidadão, que é o direito de ir e vir, né, o passaporte, o direito de você viajar, o direito de você sair do país, a CNH, o direito de você dirigir, né, e muitas vezes isso pode afetar, inclusive, a vida do devedor, no sentido de que ele pode até deixar de... Imagina, por exemplo, se você faz a apreensão da CNH e a profissão do devedor é o motorista, ele não vai poder exercer a profissão dele, né? A profissão dele exige que ele viaje para fora do país, ele não vai poder exercer a profissão dele. Então, assim, no dia a dia, no mundo real, isso pode impactar de uma forma bem grave os direitos individuais do cidadão que estão previstos na Constituição, né? Então, mais uma vez, a gente já falou aqui sobre a questão do STF, vira e mexe, ele está querendo aí dar uma contornada na nossa Constituição, nas nossas cláusulas pétreas, naqueles direitos líquidos e certos que a gente tem dentro da nossa Carta Máxima, né? Então, dessa vez, ele tá esbarrando nisso também. Agora, essa questão também, além de tudo isso que o senhor bem pontuou, é uma questão abrangente, porque, por exemplo, a gente pode estar tratando de um devedor, vamos colocar o exemplo de uma empresa, né? De repente a empresa com relação aos direitos trabalhistas. Aí se eu estiver enganado, o senhor vai me corrigindo. Mas se a empresa está devendo, a empresa está quebrando, em recuperação, alguma coisa, deve. Então vai ter todo aquele processo lá de buscar os bens, né? De buscar bens da empresa,
para poder vender e se transformar aí, né, em pagamento das dívidas trabalhistas, depois aos bens. Agora, isso também se aplica de um devedor, digamos assim, de um comerciante, uma pessoa mais simples, que, como o senhor falou, de repente a pessoa se utiliza do carro ou de uma moto, né, vamos pegar aí um motociclista, alguém que trabalha com aplicativo de entrega, que a moto é o sustento, né? A moto é a forma com que a pessoa consegue ter a renda. E aí, né? Às vezes fala assim, a pessoa não pode perder a casa, né? Tem aquela questão lá, né? Ninguém pode confiscar a casa como se tem uma casa apenas. E o veículo? Então, quer dizer, não é só quem tem aquela renda absurda, um mega empresário que vai ter confiscado isso. Tem a pessoa simples do outro lado também que deve, muitas vezes não está conseguindo pagar mesmo. Bom, fazendo uma analogia aí do que você falou sobre a casa, né? Seria mais ou menos o seguinte, dizer o seguinte, você não perde a sua casa, mas você está proibido de entrar na sua casa. Isso, né? Então, assim, você tem um carro, mas você não pode conduzir o seu carro. Né? Então, é mais ou menos isso. E é uma discussão bastante interessante, porque, assim, a hora que isso aí cair no mercado comum, nas varas de primeira instância, aí você está na mão de um juiz. Cada juiz pensa de um jeito, cada juiz tem um modo de agir. Aí tem aqueles que dizem o seguinte, não, mas para isso você pode recorrer. Né? Mas, primeiro, recorrer custa dinheiro, é caro. O Estado de São Paulo, o Tribunal de São Paulo, é uma das maiores custas do Brasil para você recorrer. Quer dizer, o acesso à justiça ele já fica restrito muitas vezes pelo valor que você tem que pagar muitas vezes para recorrer. Então, assim, pensa no dia a dia. Você tem lá, pega um juiz lá que não está de bem com a vida, brigou com a mulher, está de mal com a vida. Ele chega lá e manda prender sua CNH. Aí você vai ter que fazer um recurso para o tribunal, aguardar que o tribunal se manifeste. Né? Então, assim, no mundo real, a gente sabe que isso aí pode impactar de maneira muito negativa. E eu sou bem sincero para você, eu não vejo como que isso vai fazer ou vai forçar alguém a efetivamente a pagar uma dívida. Se ele não tem condições de pagar essa dívida por qualquer motivo, não vai ser essa retirada da liberdade que vai ser feita, dos direitos individuais que ele tem, que vai fazer com que ele pague a dívida. Quer dizer, uma forma de se forçar o cidadão a pagar uma dívida, muitas vezes, utilizando uma metodologia que sai fora do comum. Tanto é que é considerado no Código como uma medida atípica, né? É uma medida que ela só é tomada quando outras medidas não surtiram efeitos. Então é muito polêmico isso aí, muito tem que ser debatido, né? As decisões elas vão começar a surgir agora e obviamente das decisões dos tribunais, principalmente, vai começar a haver uma jurisprudência, né? Vai se criar uma jurisprudência. Eu acho que assim, isso a hora que chegar no STJ, a hora que tiver no Tribunal de Justiça em São Paulo, no STJ, vai começar a se solidificar uma jurisprudência para a gente realmente ver qual é a abrangência disso aí, quais os danos que podem ser causados no dia a dia da empresa com relação a isso. Porque vai ficar realmente a cargo de um juiz entender se aquilo lá é cabível ou não, se ele pode apreender o seu CNH, se ele pode apreender o seu passaporte, né, como forma de coagir você a pagar uma dívida. Agora, até essa questão mesmo, doutor Fernando Quercia, não gera uma outra insegurança jurídica também, porque, como o senhor colocou, né, vai depender do que o juiz decidir. Aí o juiz decidiu o que deva fazer. Aí em outro lugar do Brasil, um outro juiz, numa situação até mesmo semelhante, né, porque esses assuntos vão ser em tese semelhantes que se deve em função das dívidas não pagas, acho o contrário. Aí como fica aquela questão do precedente? Porque abre um precedente, daí um advogado vai buscar um caso aqui em Campinas que o juiz acatou, daí busca um caso lá em Manaus que um juiz não acatou, busca um caso... E aí, quem que vai balizar tudo isso aí para falar sim ou não? Na verdade, isso aí quem vai balizar lá na frente é o STJ. Então, porque é quem vai dar, vamos dizer assim, a última opinião
a respeito se aquele caso específico é válido ou não, tá? Só que, para que a gente chegue nesse patamar onde já exista uma jurisprudência, uma súmula do STJ com relação a isso, vai demorar anos, né? E durante esse período de tempo, muitas arbitrariedades podem e certamente ocorrerão, né, por conta disso. Decisões erradas, decisões equívocas, e aquilo que eu disse no começo. E aí o cidadão, quando ele for surpreendido com uma decisão dessa, uma decisão que pode ser equivocada do juiz, ele vai ter que se socorrer do tribunal, vai ter que ir até a última instância para tentar reaver o seu direito, né? E esse prazo que ele vai ficar sem ter a CNH ou sem ter o passaporte, isso aí é um prejuízo que muitas vezes ele não vai conseguir recuperar nunca. E vai acabar sendo um ponto fácil do advogado de defesa dessa pessoa, como argumentação, né, como uma contra-argumentação, falando, olha, meu cliente ficou sem poder dirigir todo esse período aqui, sujeito a ter o veículo apreendido, num caso, né, de uma blitz policial, logo ele não tinha como trabalhar para poder buscar a quitação das suas dívidas. E a gente tem que pensar, né, André, a gente tem que pensar o seguinte, nós vivemos num país onde a grande maioria da população ela tem muita dificuldade de acesso à justiça, né? A justiça é cara. Sim. Acessar a justiça, contratar um advogado, né, buscar se socorrer da justiça, custa muito, né? E a grande parte da população ela tem dificuldade em fazer isso. Então, assim, são essas pessoas, no meu modo de entender, que serão os grandes prejudicados com eventuais decisões equivocadas de juízes, né? Porque são essas pessoas que terão mais dificuldade em reaver esses direitos, né? E buscar, eventualmente, uma indenização ou qualquer coisa por conta de uma decisão equivocada que tirou um direito individual que lhe pertencia. Uhum. Só trazendo até no que diz respeito à informação aqui sobre essa decisão do STF, considerou constitucional a apreensão da carteira de habilitação e de passaporte de endividados. Essa decisão foi do último dia 9 de fevereiro por 10 votos a 1 dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos 11 ministros, o único ministro que votou contra foi o ministro Edson Fachin. Ele entendeu que as medidas coercitivas só deveriam ser aplicadas no caso do devedor de alimentos. Doutor Fernando Quercia, que também é uma outra questão, né, que a gente entra numa outra seara, essa questão de devedor de alimentos. Mas, doutor Fernando Quercia, quero agradecer mais uma vez aqui todas essas informações aqui na coluna Seu Direito desta segunda-feira. Uma ótima semana e até segunda que vem. Até segunda, um grande abraço para você e todos os ouvintes da CBN. Obrigado. Agora 3h26.